sobre emprego. Candidato, se eleito, sua gestão pretende realizar quais medidas para atrair novas empresas para a cidade? A pergunta será respondida pelo candidato Marquinhos Borges. Candidato, o senhor terá 2 minutos e 30 segundos para responder a pergunta. Bom, gente, gerar emprego é fomentar o nosso turismo, que é a nossa vocação maior. Guarapari tem lindas praias e o turismo profissional nós não praticamos. Fomentar o turismo atraindo grandes empresas na área turismo, como faz a Bahia. Nós não temos um resort, a Bahia tem uma centena, porque oferece incentivos fiscais, oferece isenção de imposto, porque o mundo é globalizado. Por que nós temos uma telefonia hoje no Brasil, celular, as grandes concorrentes? Porque foi aberto o mercado. Guarapari tem que atrair empresas. Sou contra a indústria pesada. Isso vai trazer mais problemas para Guarapari e vai fugir da nossa vocação. Vai trazer o que trouxe, uma migração enorme, sem estrutura a cidade para receber essa gente, e o pouco dinheiro, e sem articulação política de alguns prefeitos que aí estavam. Ficaram isolados e Guarapari não recebeu. Poderia ter resolvido o problema do hospital nesses últimos 2 anos. Por que não se resolveu? Faltou articulação política, faltou vontade política. Gerar emprego é fomentar o turismo, é atrair, nós temos que atrair esses investimentos para a montanha. Falamos do teleférico, que é possível sim. Uma coisa é você governar com dinheiro, outra coisa é governar sem ter criatividade, ter articulação política. Eu falo isso porque eu tenho, todo mundo sabe que tem. O governador do estado é do meu partido, a senadora Rose é do meu partido e a minha cunhada. O PMDB tem o maior número de senadores no país, tem o maior número de deputados federais, tem uma bancada na Assembleia Legislativa de grandes deputados, e tem o presidente da República, que é do PMDB e amigo pessoal do meu falecido pai. Todo mundo sabe disso. Nós precisamos das portas abertas. Nós temos que buscar esse recurso. E eu fiz isso na Câmara. Guarapari tem uma Câmara Municipal hoje, o lugar do povo sentado. Eu fiz isso lá atrás. Busquei o presidente do Tribunal de Justiça com meu pai e ele cedeu lá o imóvel para que funcionasse a Câmara sem custo nenhum para a nossa cidade. Também comprei no sábado, sem dinheiro, e funciona a Secretaria hoje de Trabalho e Assistência Social. A articulação política é a solução. Fomentar o nosso turismo para gerar emprego e renda e elevar a autoestima do nosso povo. Parar de ficar olhando para trás. Vamos olhar para frente, vamos botar um gestor. Obrigado. Que tenha capacidade para isso. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta sorteada é sobre meio ambiente. Candidato, manter o meio ambiente preservado é papel de todo cidadão. Qual seria o papel da sua administração na criação de políticas públicas voltadas à criação de áreas de preservação ambiental, bem como na criação de projetos voltados à conscientização da população em geral, mas sobretudo do turista? A pergunta será respondida pelo candidato Dr. Franz. Candidato, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos para responder a pergunta. Bom, sabemos que o meio ambiente hoje é discutido em todo o mundo, né? É uma coisa que vem atingindo todo o planeta e nós aqui podemos fazer a nossa parte, né? Um pouquinho que nós façamos aqui, nós vamos estar contribuindo com o nosso planeta. Acho que o que nós estamos sofrendo mais, não só em Guarapari, como em todo o Espírito Santo, é a questão da água, né? Nós temos que olhar com muito carinho, com visão de futuro para a nossa água em Guarapari. Nós temos que estudar os nossos mananciais, os nossos leitos dos rios, que estão abandonados, estão sendo desmatados, e com isso tem prejudicado também a nossa captação de água. Então, no meio ambiente, o básico, nós vamos tratar diretamente a questão hídrica de Guarapari. Nós sabemos que a questão ambiental é muito bem fiscalizada pelo Estado, né?
Hoje nós temos áreas de APPs, que são áreas de preservações permanentes dentro do município, dentro todo do Brasil. Nós vamos fazer com que isso seja respeitado, né? Nós sabemos que os órgãos fiscalizadores do Estado não têm capacidade de fiscalizar tudo. Nós temos então que criar mecanismo também municipal para que essas áreas sejam preservadas. E eu tenho muito interesse também de a gente criar, dentro desse próprio polo industrial, onde nós vamos montar o nosso parque de eventos, criar também junto ali uma área verde, né? Porque a nossa área naquela região, ela é muito desmatada, ela foi muito prejudicada. Então aquela área muito extensa, nós podemos ali sim fazer um grande parque ecológico e junto com esse parque ecológico trazer um pouco de fauna para aquela região e também colocar ali o nosso parque industrial. Então nós vamos fazer o nosso parque de eventos. Então nós vamos tentar fazer com aquilo ali para que possamos trazer o turista e o turista, além de participar do nosso polo de eventos, ele está ali próximo a uma área verde, que toda área verde faz bem, traz um visual bonito, né? E todos nós gostamos, mas o principal, o básico da nossa administração hoje é cuidar das captações hídricas da nossa cidade, do nosso município. Seu tempo acabou. Vamos para a próxima pergunta. Candidato, a pergunta: qual sua visão sobre ser um estadista? A pergunta será respondida pelo candidato Marquinhos Borges. Candidato, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos para responder a pergunta. Para ser justo, eu acho que eu já respondi. Eu também acredito. Teve um erro, me perdoe. Outro candidato. Candidato Edson Magalhães. O senhor terá 2 minutos e 30 segundos para responder a pergunta. A política, ela bem entendida, não tem. Infelizmente, nós tratamos a política como uma coisa desonesta, como uma fragilidade. E, na verdade é isso. Os gregos nos ensinaram isso lá atrás. A política significa amor pela cidade. E quando você tem amor pela cidade, quando você trabalha pela cidade, você é um estadista. Os americanos fazem isso muito bem. Para quem assiste televisão, vê um filme americano, em qualquer parte do escritório tem uma bandeira dos Estados Unidos. Ser estadista é você ser acolhedor, é você ser um visionário, é você trabalhar a cidade compartilhada, você unido com a sociedade civil e a sociedade organizada. Esse é o principal conteúdo da nossa democracia. Democracia não é o regime mais perfeito, mas é o melhor de todos. Pelo menos não é o regime que sacrifica, que deixa as pessoas terem oportunidade de crescimento. Muitos países que perderam o seu regime comunista, perderam em função de tratar o ser humano como um cidadão, não no pensamento de hoje, mas um pensamento retrógrado. O mundo é globalizado, precisamos cuidar do capitalismo humano, precisamos tratar do capitalismo econômico, é possível juntar as duas coisas? Perfeitamente que é possível, sim. Ser estadista é isso, é você amar o seu lugar, é você cuidar do seu lugar. Nós estamos falando de meio ambiente aqui. Quando você toma um refrigerante, quando você joga uma garrafa PET nas ruas ou joga nos rios, primeira coisa que você não está exercendo sua cidadania. Segundo, que você não ser estadista. Estadista é amar, trabalhar e crescer de forma organizada. Obrigado, candidato. Agora a próxima pergunta.
sobre segurança pública. Candidato, qual a sua visão sobre a responsabilidade da segurança pública e quais os fatores que, combinados com a intervenção da Prefeitura, poderiam diminuir os índices de violência de nossa cidade? A pergunta será respondida pelo candidato Carlos Gomes. Candidato, o senhor terá 2 minutos e 30 segundos para responder a pergunta. Todos nós sabemos que a segurança pública é dever do Estado, porém obrigação de todos. E muito pouco foi feito nesses últimos anos para ajudar a combater a violência em Guarapari. Hoje nós vivemos uma epidemia de homicídios em Guarapari, uma guerra silenciosa. Nós temos uma das maiores taxas de homicídios no mundo, hoje está em Guarapari. Uma epidemia de usuários de crack e nós estamos vendo a população de Guarapari sendo assaltada todos os dias aqui no nosso município. Com ações mais diretas, nós precisamos criar a Secretaria de Segurança Pública. Isso aí é fundamental, o primeiro passo. O segundo passo, implementar a nossa guarda municipal no município. Eu acho que antes de criar uma guarda ambiental, nós precisamos cuidar do nosso povo, cuidar da nossa gente, proteger a nossa população. E aí daí a importância da guarda municipal no nosso município. O terceiro passo é ampliar em 200% o número de câmeras de vídeo monitoramento. Isso é uma ferramenta poderosíssima que, se bem usada, pode prevenir e combater a violência no município. Mas também é fundamental a importância a gente trabalhar a prevenção. Daí a nossa proposta de criar as escolas em tempo integral aqui no nosso município. A melhor forma de você afastar esses jovens das ruas é você manter eles nas escolas. Então, praticando esporte e atividades culturais. Nós precisamos, em Guarapari, junto com as igrejas, criar uma agência, criar uma empresa para dependentes químicos aqui no nosso município. Uma clínica para dependentes químicos aqui no nosso município. Nós sabemos que as drogas estão 90% atreladas à criminalidade. E essa parceria precisa ser feita juntamente com as igrejas do nosso município. Nós vamos estar trabalhando em parceria. Então, ações diretas e prevenção. Essa é a melhor forma para a gente combater a criminalidade no nosso município. E a melhor forma de afastar os jovens das drogas e da criminalidade é o investimento no esporte. E isso muito pouco foi feito no nosso município. E nós vamos investir pesado aqui no esporte do município. Obrigado, candidato. Agora, a última pergunta deste bloco, sobre saúde também. Guarapari sempre viveu um caos na saúde. O Hospital Maternidade Francisco de Assis tem sido um exemplo bem-sucedido de gestão terceirizada da saúde pública, com resultados quanto à redução de gastos, com índices de avaliação junto à população. O que o senhor pensa sobre isso e qual sua proposta para uma solução de curto, médio e longo prazo para Guarapari? A pergunta será respondida pelo candidato Ricardo Vinhos. Candidato, o senhor terá 2 minutos e 30 segundos para responder. A primeira parte da pergunta é uma provocação, então o senhor pode concordar ou discordar. A questão da maternidade. Isso. Olha só, quando o pai foi construído ali no Prédio Morro, o objetivo era atender, fazer o atendimento infantil. Quando o governo Orly, ele mudou isso, transformou aquilo ali numa maternidade, porque era uma necessidade. Minha filha passou maus momentos aqui, ela grávida, na hora que nós nos dirigimos lá, não foi possível, não tinha ambulância, e no meu carro eu tive que sair correndo com ela para a maternidade em Vitória. Quando o Orly e o governo Casa Grande resolveram transformar aquilo numa maternidade, eu acho que foi a atitude, uma das mais acertadas do Orly. Dentre tantos erros que ele cometeu, esse foi acertado, ele acertou. Transformou, por quê? Porque passou a tratar a questão muito importante,
que é o nascimento. A mais importante é passar a privilegiar a vida, porque é muito fácil depois você jogar esse problema para frente, empurrar para Vitória, para Vila Velha, para Cachoeiro, para Anchieta. Quantas crianças nasceram dentro de viaturas policiais? Quantas crianças em Guarapari nasceram dentro de ambulâncias, dentro de carros particulares? Então eu acho que foi uma atitude acertada, e seja qual for o gestor, ele precisa manter aquela maternidade e ampliar o serviço, para que possamos cuidar das nossas crianças que passam muita dificuldade na hora de buscar um tratamento, que são levadas a Vitória, para o hospital infantil ou para a Vila Velha. Então esse serviço foi bem colocado, foi bem feito, precisa ser mantido e ampliado. E para a questão de saúde, de forma geral, nós precisamos dividir Guarapari como se divide Vila Velha, em regiões. Em cada região a gente precisa ter os equipamentos que vão atender a sociedade, tanto na questão de segurança, quanto na questão de saúde e de assistência social, com creches, com PAs em cada região. Quem falar assim, eu vou construir um PA em cada bairro, está mentindo. Não há condição para isso, não há dinheiro para isso, não há como manter isso. Nós precisamos dividir a nossa cidade em regiões, e essas regiões terem os equipamentos para atender os bairros adjacentes aonde ficará instituído esses equipamentos. Isso se chama gestão com realidade e com razoabilidade. Não vamos aqui querer reinventar a roda. Então essa é a nossa proposta, de dividir a cidade em regiões e criarmos os equipamentos nessas regiões de saúde, educação e assistência social. Muito obrigado. E nós encerramos agora o quarto momento deste nosso Fórum Social, passando para o nosso quinto e penúltimo bloco.